Já começo aí o primeiro slide, mostrando um problema ambiental, né, a poluição atmosférica. Mas antes da gente começar a comentar por essa imagem, eu queria que vocês entendessem o conceito, né? O problema ambiental, né, deve ser entendido como um desequilíbrio provocado em um choque, um trauma ecológico, impacto ambiental, resultante da ação antrópica, o homem, sobre o meio ambiente. Então aí eu já falo para vocês, a gente já identifica quem é o principal vilão, né? Quando a gente fala em problema ambiental, a gente sempre tem que estar em mente que o homem é o principal responsável por esses problemas, né? Eu já adianto para vocês que quando a gente fala em problema ambiental, somos o único ser vivo que altera o nosso habitat. Mesmo os outros animais, sem ter a capacidade de pensar, né, de não agir por instinto, mas eles não conseguem alterar de forma drástica o seu habitat. E a gente, o homem pensante, civilizado, acaba aqui sendo o principal inimigo da natureza, né? E aí a gente também pode sinalizar algumas coisas extremas, né? Alguns casos extremos, por exemplo, acidentes naturais, uma explosão vulcânica, um choque de meteoro, um raio. Isso aí não é coisa tão normal para a gente entender, né? Daí, eu listei aqui uns principais problemas ambientais urbanos, certo? Lembrem-se que urbano a gente está falando de cidades. E aí, ó, essas questões na floresta a gente vai ver um pouco mais na frente. Primeiro eu queria que vocês lembrassem, né, sobretudo para a questão de vestibular, que quando a gente fala em problemas urbanos, a gente tem que tirar um pouco de atenção para algumas coisas que a gente não está habituado no dia a dia, né? A gente vive nesses problemas ambientais urbanos, mas a gente não acaba não percebendo bem. Por exemplo, a poluição está muito claro, né? Ar, solo, poluição visual, águas e sonora. A gente vai ver cada um ao longo das nossas aulas. Resíduos sólidos, que é um dos principais problemas, né? O lixo. A gente não consegue nem reciclar o próprio lixo da casa. Já falei para vocês. Cada um fizer a sua parte, a gente tinha uma resposta muito mais positiva para a natureza, né? Esgotos, né? Enchentes, que não é uma associação de falta de políticas públicas mais a natureza, né? Esgoto, lembrem-se, a maioria das cidades do Brasil e da Paraíba não tem saneamento básico. E nas próximas aulas, a gente vai ver erosão, inversão térmica, ilhas de calor e chuva ácida, e são mais complexos para a gente estudar, então hoje a gente começa só com as principais, tá? Ó, algumas das causas mais óbvias que a gente pode listar na questão geográfica, né? Algumas causas desses problemas podem ser entendidas como a Revolução Industrial, né? Lembrem-se que esse processo de Revolução Industrial, ou a industrialização, né, acabou que teve uma mudança muito drástica na forma com que produzia. Então, isso utilizou de forma muito rápida os recursos da natureza, né? Lembrem-se que a industrialização ela tem esse processo de produzir em massa. Então, quando se fala em problemas ambientais relacionados à Revolução Industrial ou à industrialização, é justamente nesse contexto de que a natureza teve que, de uma hora para outra, entregar muito mais recursos, né, para a sociedade. Essa relação capitalismo e globalização baseada no consumismo, ou seja, nossa sociedade aprendeu a ser consumista, né, através do capitalismo. A globalização permitiu com que você pudesse comprar quase tudo que você precisa e o que você não precisa na palma da sua mão, né? Então, esse capitalismo associado à globalização, né, que ambos andam de mão dadas, trouxe para a natureza, trouxe para o mundo também um problema de necessitar muito, vamos pensar assim, nesses meios de usar a natureza, né? Outro conceito que a gente trabalhou em sala foi a urbanização, né? E também o crescimento desordenado das cidades. Quanto mais a cidade cresce num ritmo acelerado,
mais problemas acabam acontecendo, né? A gente tem que lembrar que a cidade, ao ter o processo de urbanização muito rápida, as pessoas começam a não ter espaço e aí se aglomeram em pequenos bairros, o processo de favelização, né? Tudo isso está ligado à questão dos problemas ambientais, tá, galera? Isso são alguns pontos que eu quero lembrar para vocês entenderem que isso não é do nada. Tá? Esses problemas ambientais vêm sendo, ano após ano, sendo agravados, né, por esses problemas do Brasil e do mundo. Outras pessoas afirmam que o aumento populacional pode ser um dos pontos para agravar problemas ambientais. E também um ponto que a gente tem que entender é a ineficácia da política de educação ambiental. Primeiro que não tem educação ambiental obrigatória, né? Nos níveis básicos de educação, então todo mundo acha que mato é lixo, que não tem problema de derrubar uma árvore. Então, essas questões que a gente tem que trabalhar para entender e o quanto é importante o meio ambiente, né? Nesse período de pandemia, sobretudo, a gente está vendo que a natureza ela consegue se renascer de forma muito rápida, né? Tem um monte de exemplo aí de animais que não eram vistos começando a aparecer, lugares que eram invisíveis por causa da poluição começam a aparecer. Então, se a gente tivesse uma política de educação ambiental, a gente conseguiria viver bem mais tranquilo nesse mundo.